primeira pergunta de hoje é do ouvinte Gilmar. O Gilmar pergunta ao pastor se a doutrina da reencarnação é compatível com o cristianismo. A Bíblia recomenda que estejamos prontos para dar uma resposta àquele que nos indagar a razão da nossa fé. E, naturalmente, diante da pergunta que temos, nós dizemos que a reencarnação não é compatível com o cristianismo, muito embora os espíritas se ufanem de serem conhecidos como cristãos. A Bíblia ensina sobre a ressurreição e não sobre a reencarnação. Então diz a Bíblia que a morte é real, que nós morreremos apenas uma vez. A reencarnação não considera o perdão divino, porque chegam a dizer que o perdão divino atrasa o progresso da pessoa que já morreu e que está numa fase de preparatórios para uma nova reencarnação, para progredir até se tornar um espírito puro. Ao passo que a Bíblia, nós temos no livro de Hebreus 9, 27, a declaração: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, como é que um espírita pretende melhorar, acrescentar pureza à sua vida, até evitar essas idas e voltas chamadas reencarnação? É a doutrina do karma que os espíritas se baseiam para poder, enquanto estão aqui numa segunda etapa de vida, melhorar diante da primeira, e a segunda diante da terceira, a terceira em lugar diante da segunda, e assim sucessivamente, até poder, como diz Kardec, se tornar um espírito puro. Então, a expectativa, a tábua de salvação do espírito através da reencarnação é o karma pelo qual ele tem que passar, segundo o espírita, não que isto seja efetivamente provado à luz da Bíblia Sagrada. Karma é o termo oriental para a ideia de colher o que plantamos. Por exemplo, dizem que o karma determina que quando o homem que espanca a mulher e ela morre, ele reencarna na figura de uma mulher que é espancada pelo marido. Você fez, você vai sentir a dor do que você praticou de mal. E assim, o karma determina que um assassino que se arrepende ainda terá de sofrer sendo assassinado em sua própria existência. E não é esta a base bíblica para o progresso da pessoa. Por exemplo, nós temos Jesus dizendo em Mateus 20, 27, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Ora, se Jesus paga o nosso débito para com o Pai por meio do resgate que ele fez uma vez só lá no Calvário, e diz o texto bíblico que o resultado dessa morte de Cristo, morte vicária, que nós chamamos substitutiva, expiatória, que apaga completamente os nossos pecados, é capaz de nos deixar em condições aprazíveis a Deus, de modo que estejamos sempre na presença de Deus, sem retorno algum para esse karma. Então, aí está uma situação bem diferente da Bíblia Sagrada. Jesus veio a este mundo, ele próprio declarou em Lucas 19, 10, buscar, salvar o que se havia perdido. Quando seus algozes pretendiam tirar sua vida, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu tenho o poder de dá-la e retomá-la.
E realmente, espontaneamente ele foi ao Calvário, porque quando os discípulos pretenderam lutar contra os algozes que vieram prender Jesus, Jesus disse para Pedro, por exemplo, embainha a tua espada. Se eu quisesse, eu poderia pedir a Deus agora 10 legiões de anjos. E eles viriam para me livrar desta hora. Mas é para isto que eu vim, espontaneamente, dar a sua vida em nosso lugar. E assim, então, o Evangelho difere muito da reencarnação, cujo plano de salvação não se apoia na Bíblia Sagrada, embora se autodenominem de cristãos. Mais uma pergunta do ouvinte Gilmar. Ele agora quer saber se João Batista era a reencarnação de Elias, como ensinam os espíritas. Quero afirmar que não. João Batista demonstrava um caráter e uma pessoa igual a Elias. Tinha uma forma de viver mais ou menos idêntica. Só para apontar para os nossos ouvintes, por exemplo, nos dias de Elias, havia uma mulher rainha chamada Jezabel que perseguia o profeta Elias. Ameaçou de matá-lo. Felizmente ela não conseguiu, mas ela tinha essa colocação. João Batista, nos seus dias, ele tinha uma mulher chamada Herodias, que era mulher do rei Herodes, mas ela é casada com o irmão de Herodes. Mas ele a tinha como esposa e João Batista recriminava aquele rei. Não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Então a mulher tomou conhecimento desta situação e criou um ódio de morte contra João Batista. Um dia do aniversário do rei, ele, tomado de bebida alcoólica, de vinho, estava meio fora de si, e diante de todos os presentes, ele fez uma promessa para a filha de Herodias, que dançara bem e ele se agradara, e agora então ele queria manifestar sua simpatia por aquela jovem que havia encantado o povo com os convidados com a sua dança. E ela disse, pede-me o que... Ele disse para aquela jovem, pede-me o que quiseres, eu te darei ainda metade do reino. A jovem foi consultar a mãe. O que fazer? E então a mãe orientou. Agora estava ela com a faca na mão para poder se vingar daquele homem que condenava esse enlace fora do normal. E a mãe disse para ela, pede a cabeça de João Batista num prato. E lá então, como o rei havia feito a promessa diante de todos, não podia retornar atrás, como o rei mandou tirar a cabeça de João Batista e oferecer num prato a jovem que, por sua vez, conduziu a sua mãe. Então, houve esses casos paralelos que houve na vida do profeta Elias, que felizmente escapou das mãos de Jezabel, e a outra rainha que consumou o seu propósito de matar o homem de Deus. Agora, em si, não havia essa mesma identidade de pessoa. Tanto é assim que em João, capítulo 1, versículo 21, João foi interrogado por uma comissão de judeus que vieram saber se ele era realmente o profeta Elias ou não. E ele negou taxativamente qualquer associação com Elias. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Além do mais, a Bíblia diz que Elias jamais experimentou a morte. Foi levado ao céu num redemoinho
de acordo com o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12. Sucedeu que indo eles andando e falando, Elias e Eliseu, 2 profetas, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ora, se Elias não morreu, como é que ele poderia reencarnar? Então, aos nossos amigos espíritas, reencarnacionistas, nós dizemos que a reencarnação não tem apoio na Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é NQI Homem. Pergunta ao pastor quais são os objetos utilizados nas práticas de ocultismo. Os ocultistas usam vários objetos. Alguns objetos são usados para determinar o futuro, enquanto outros são usados supersticiosamente para trazer boa sorte. Então nós temos, por exemplo, cartas de tarô. Os cartomantes muitas vezes utilizam cartas para predizer o futuro, interpretando o que as figuras supostamente representam em símbolos. Outro objeto que usam os ocultistas, a bola de cristal, para saber a vida da pessoa que vem consultar. Usam para clarividência e outras práticas ocultas. Então há pessoas que apreciam muito essa prática da bola de cristal, é uma medida já antiquíssima, que predominou e predomina no ocultismo. E temos também, apenas para ilustrar, poções do amor, não porções, poções do amor. As lojas de artigo de ocultismo geralmente vendem poções mágicas, são fragrâncias estranhas que os supersticiosos acreditam que atraem a pessoa desejada. E mais uma que apresentamos, amuletos da sorte, o pé de coelho, o trevo de 4 folhas, entre outros. Então, geralmente, às vezes, nós vemos em carro de pessoas supersticiosas que carregam lá aquela mão puxada e outros objetos, assim como nós dissemos, pé de coelho, trevo de 4 folhas, para poder viver protegido e assim ter uma vida tranquila. Agora, a Bíblia aponta que os instrumentos usados para a prática de crenças ocultistas ou idólatras devem ser destruídos. Então é uma posição radical das Escrituras Sagradas, porque quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã, e o povo que estava sendo derrotado pelas forças de Israel, praticavam todas essas práticas ocultistas ligadas à feitiçaria e outras coisas mais. E Deus deu taxativamente para eles uma ordem, que não repetissem os costumes daquelas nações. E no livro de Êxodo 34, versículo 13, Deus dizendo para o povo, pelo profeta Moisés: mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis. Segundo Reis 23, versículo 5, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todos os exércitos dos céus. Então havia essa prática no meio do povo de Israel. Deus estava conduzindo para outra terra e queria que eles se afastassem desses costumes que em tempos de apostasia tinham praticado, mas que agora Deus queria dar a eles uma posição diferente. Você está sintonizado no programa Consultando a Bíblia, um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz.
E o programa Consultando a Bíblia conta com a participação dos seus ouvintes, através do telefone 3307-4429. Você pode ligar e fazer perguntas ao pastor. Você tem alguma dúvida na vida cristã, alguma situação que está vivendo ou presenciando e gostaria de uma explicação à luz da Bíblia Sagrada? Aproveite a oportunidade. Ligue, o pastor vai responder consultando a Bíblia. Tem algum texto na Bíblia Sagrada que você leu e não entendeu? Ouviu alguma mensagem, alguma pregação e ficou com dúvida e gostaria de um esclarecimento? Muito bem, ligue, faça a sua pergunta. 3307-4429. O pastor, como sempre, vai responder consultando a Bíblia. 3307-4429. Este é o telefone do Consultando a Bíblia. A próxima pergunta é do ouvinte João. Ele pergunta ao pastor se os demônios são a causa de algumas enfermidades. A Bíblia apresenta alguns exemplos de demônios que causam enfermidades. Isso se deu nos dias de Jesus e ele agiu libertando as pessoas de tais situações. Por exemplo, nós encontramos que Jesus expulsou um demônio de epilepsia de um rapaz. Isso está registrado em Mateus 17, 14 a 21. Diz o texto bíblico: e chegaram a multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ainda lemos em Lucas 11, 14, 15, o seguinte: e estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Então, outros exemplos são registrados na Bíblia, mas aí está dois exemplos que dão margem para considerar que esta situação é real, que algumas doenças têm origem satânica para incomodar, para perturbar a pessoa que é portadora. Aproveitando, pastor, que o senhor tem falado sobre a causa de algumas enfermidades serem realmente por causa de demônios, o senhor poderia então nos explicar o que são as doutrinas de demônios? Essa expressão, doutrina de demônios, aparece na Bíblia em 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz o texto bíblico: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
Essa palavra apostatar significa abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, abandonarão a verdade bíblica e vão se guiar por orientações de pessoas que dizem possuir contato com os demônios, e a vida de uma determinada pessoa é orientada então por uma pessoa que vive nesse clima de consulta aos mortos através de médiuns. E a Bíblia aponta que alguns ensinamentos desses que são transmitidos têm procedência de demônios, são doutrinas, são ensinamentos. Que doutrinas são essas que Paulo poderia declarar? E ele declara: qualquer que ensine qualquer evangelho que não seja o verdadeiro evangelho, mesmo que tenha sido recebido de um anjo, alguém alardear que teve contato e recebeu a visita de um anjo, e às vezes dá o nome do anjo, Miguel, e outros nomes da Bíblia, Gabriel, e assim sucessivamente. Então diz Paulo, é amaldiçoado. Isso está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Cuidado, meu irmão, para não andar frequentando essas sessões em que há possibilidade de se contactar com pessoas falecidas ou até com demônios. E diz Gálatas, em capítulo 1, versículo 8 e 9, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esta palavra anátema significa amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora vos digo que a quem anunciar o evangelho, além do que já recebestes, então aí está o termo que foi dito. E o verdadeiro evangelho é apontado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 6. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Esse é o primeiro ponto do evangelho verdadeiro, de acordo com a orientação de Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 1 em diante. Então, Cristo morreu, é o fato histórico, razão, motivo da morte de Jesus. Ele é nosso substituto, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, se alguém perguntasse onde é que no Antigo Testamento mencionava que Jesus haveria de morrer segundo as Escrituras, conforme o texto bíblico que temos anunciado. Qualquer pessoa leitora da Bíblia vai encontrar no capítulo 53 do profeta Isaías, a partir do versículo 4, que lá está exatamente isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então está bem patente no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 4 em diante, até a parte final do texto, que é o versículo 12, Jesus está aqui bem indicado que ele veio para morrer em nosso lugar. E diz, voltando agora para 1 Coríntios 15, versículo 1, citando agora o versículo 4, e que foi sepultado depois de morto. Então Jesus não tinha um corpo aparente, como algumas pessoas procuram dizer que Jesus não sofreu nada na cruz porque o corpo dele era aparente, parecia que era, mas não era. Na verdade, ele tinha um corpo real. E então, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefas, testemunhas da ressurreição de Cristo, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E então diz a Bíblia Sagrada que depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias aqui na terra, dando testemunhas, o testemunho insofismável da sua ressurreição corporal. E ascendeu ao céu à vista dos seus discípulos. E Paulo advertiu então os cristãos de Éfeso que depois de sua partida surgiriam falsos mestres. E é o que nós observamos em nossos dias, como diz Atos 20, 29 e 30, porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É o que Jesus, o que Paulo deixou escrito no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. O programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final, mas será reprisado a 1h da manhã. Agradecemos aos seletos ouvintes pela atenção, pela participação em nosso programa. E já os convidamos para que amanhã, nessa mesma emissora, a partir das 8h da manhã, você venha acompanhar e participar de mais um programa. Chegaram algumas perguntas aqui, por exemplo, NQI Mulher. O pastor citou o exemplo de uma enfermidade causada por um demônio. Então, todos que têm epilepsia, é o caso de uma doença provocada por demônios, pastor? Não, não é assim. Esse domínio é, às vezes, decorrentes até de próprias outras enfermidades que possam haver, mas não é genérico que possamos dizer uma coisa disso. É específico, como a criança que nasceu já com um problema e que o pai mesmo lamentava que a criança caía na água, às vezes caía no fogo. Era um problema que a gente vê que há uma intenção maligna de matar a criança.